Beleza, Carol, então vamos lá. Eu começo agradecendo você a poder contar essa história e compartilhar aí como foi a sua aventura, seu treinamento com a gente. Eu queria dizer que eu sempre fico muito empolgado assim, com provas, né? Eu gosto muito de treinar o pessoal que vai para. É claro, PVP para mim é uma prova super especial, e todas essas, por exemplo, Brasil Ride, Ironman, eu acho muito legal não só o fato da gente, né, terminar a prova, você conseguir ser finisher, mas eu acho muito interessante a questão do ciclo do treinamento. Como a pessoa chega para mim aqui e quando ela completa a prova, quem ela se tornou. E eu me lembro muito bem, né, da primeira vez que eu te vi pedalando, as nossas primeiras conversas. Lembro muito bem da sua primeira foto que você mandou no brevet, o primeiro brevet que você foi participar, e de como foi a foto que você me mandou quando estava embarcando para Paris. E, Uhum. tipo assim, isso ficou muito marcado para mim, ver a sua transformação. Dava para ver que você estava diferente, não só as mudanças físicas, assim, você estava com uma energia diferente, sabe? Foi muito legal ver isso. Assim, eu gosto muito dessa coisa essa transformação que acontece com a gente no esporte de endurance. E também foi muito emocionante ficar te acompanhando ali em cada ponto de apoio, a gente medindo, né, quantas horas que você tinha que chegar, a gente aqui aflito, calculando, elas têm que passar na próxima hora, ou então, às vezes, à noite, a coisa do fuso, eu calculava assim, então, de manhã ela tem que estar em tal lugar, aí eu já que a Uhum. gente acordava e querendo te rastrear, né? Então, conta aí pra gente como é que foi, né? Vamos começar assim, faça o seu relato de como foi o PBP, as aventuras e desventuras que aconteceram na prova. Valeu, Carol. É tanta coisa, viu, Dale? Assim, primeiro, agradecer você e a Júlia, assim, imensamente, porque eu nem acreditava que isso seria possível. Falei, né, vamos fazer, já fiz os brevets, vamos fazer o Paris-Brest, mas assim, nem eu confiava muito em mim. E aí você passou toda a planilha, a gente foi seguindo, teve mudança de país, mudança né, de clima, mudança de clube, né, fiz metade, 2 brevets com Randoneiros Cristal, 2 brevets com os alemães aqui pertinho de Praga, superar o inverno, e não tinha feito nenhum 1000 no BBB. Acho que esse também foi um grande desafio, né, que o máximo foi 600, então eu acho que isso até me ajudou um pouco na prova, para ser sincera, assim, no Paris-Brest, porque quando eu comecei, eu pensei, pronto, eu tenho que ir até Brest, né? Mentalmente, eu tinha que chegar em Brest. Eu falei, se eu conseguir chegar em Brest, que é 600, que eu já fiz 600, aí ia virar e administrar outros 600. E aí foi que eu fui, né? Você tem o Chico, vocês foram acompanhando, cada PC eu ia mandando mensagem para vocês. E eu acho que isso aconteceu mesmo, assim, eu fiz acompanhada, né, os primeiros 550, com um alemão que tinha o mesmo ritmo que eu, só que tem uma coisa que eu acho que ficou muito marcante para mim no PPB, que é uma prova, ela é individual, mas você nunca está sozinho, mas ela é individual, né? E eu estava conversando isso com um brasileiro de São Paulo, quando a gente chegou, a importância de seguir seu ritmo, do autoconhecimento, eu não sei. Para mim, o Paris-Brest, ele é autoconhecimento e a paixão pelo ciclismo, assim, as pessoas que ficam na beira da estrada, as famílias, né, te dando água, comida, gritando, ale, isso para mim, foi o que me deu energia. Né? Assim, para mim não era eu que estava pedalando, eram essas pessoas. Aí encontrei até o Wilson do grupo de Goiás, e eu falei isso para ele, né, lá em Vilanes, já quase no fim, faltando uns 200. Eu falei, não sou eu que estou pedalando, são essas pessoas que estão dando energia. Ele falou, é você sim, é você sim que está pedalando. Mas enfim, para mim, essa paixão pelo ciclismo do Paris-Brest é encantador, né? Eu fui também para fazer um check na minha vida, falar, fiz o Paris-Brest e nunca mais, falei para todos os meus amigos, família, né? Só quero fazer isso uma vez, se der certo, deu, se não der, não deu. E quando cheguei lá em Rambouillet, no sábado, era uma energia tão incrível, tão maravilhosa, assim, de gerações, de pessoas do mundo todo, de japoneses, coreanos, um cara do Paquistão. Então, assim, as pessoas nem necessariamente falam de inglês ou uma língua em comum, mas elas são ali pela mesma paixão. E isso
Isso é encantador, eu acho que isso é maravilhoso. Eu finalmente entendi o que vocês falavam, sabe? De, é pelo PPB, ou, né? Vocês me motivavam, me ajudaram durante o treinamento, assim, com um encantamento e uma paixão, que agora eu entendo, agora eu sei o que é, assim, agora eu compartilho disso. E se eu pudesse, eu acho que eu já mudei, assim, eu quero fazer todas as lições possíveis, todas que eu conseguir, e incentivo também, assim, todas as pessoas que gostam de ciclismo, né, porque não é, eu não sei, apesar de ser necessário um treinamento, uma preparação, claro que é, mas é muito sobre continuidade, né, eu via muitas mulheres japonesas, assim, um biotipo normal, e esse keep going, sabe? Devagar e sempre, né? E foi isso que funcionou para mim também, apesar do preparo, o que funcionou foi, na hora que eu virei Brecht, isso eu não sei se eu contei contigo, mas me deu uma energia, uma empolgação, eu estava tão feliz, pronto, eu consegui, né? Assim, ó, o meu objetivo tinha sido atingido. E aí eu me empolguei tanto que eu até conversei com um amigo, com o Jair, quando a gente se encontrou em Lodiac, eu falei assim, hoje eu fiz acho que era segunda-feira, né, que a gente vira assim, aí eu peguei pizza, ao invés de comer pizza na pizzaria, igual o ciclista correndo, eu fui na beira do rio, e fiquei comendo pizza na beira do rio, assim, curtindo a paisagem, vendo os ciclistas passarem, aí eu fui procurar um camping para tomar uma ducha, e aí eu fui perdendo tempo, né, e aí quando chegou a noite, me deu um peso na consciência dessa curtida que eu dei, sabe? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho que continuar pedalando, porque eu vou devagar e sempre. Aí eu continuei pedalando, e aí pronto, eu falei, não posso bobear, porque sei que tem muita coisa difícil pro final, né, a Serra de Mortain, enfim, sabia que tinha coisa, né, podia ter vento, então aí eu não parei mais, né, assim, parei de conversar nos pontos das famílias. Teve um ponto que foi logo depois de Brecht, esse foi muito legal, que era toda uma família, né, que sempre são as famílias, e aí eu comecei, como eu tava nessa empolgação de curtir, de finalmente, cheguei, agora eu vou curtir, agora eu vou conversar com todo mundo, aí eu tava conversando, eu entregava o adesivinho do Brasil, e aí comecei a conversar com uma mulher, assim, e ela começou, você quer um melão? Né? Assim, já tinha um monte de comida ali, tomatinho, cerejinha, tinha um monte de comida para os ciclistas, mas aí ela começou a oferecer algo diferente, assim, algo que era dela, né? Que eu pensei que era dela. Você quer um melão? Gente, né, assim, melão? Claro. Aí ela foi lá, pegou um melão, aquele melão laranja, cortou, me deu uma colher e eu comi o meio melão. Aí continuei conversando. Daqui a pouco ela, você quer um ovo cozido? Aí eu, ovo cozido? Para ciclista? Eu falei, eu quero. Ela pegou o kit, para resumir, ela tinha feito uma marmitinha pro pai dela, que ia passar o dia lá, só que o pai dela não pôde ir. Então ela pegou essa marmitinha do pai e começou a compartilhar comigo, sabe? Que era uma comidinha mais especial, assim. Foi muito legal. Foi aí que eu fiquei conversando mais, né? Com os 2 filhos dela. E aí teve um outro ponto, assim, muito, muito marcante, que foi antes da Serra de Montanha, à noite, né? Dei uma serra, voltando 200 quilômetros, e tá escuro, meia-noite, e aí tinha uma família, assim, com uma mesa, uma fogueira, um japonês dormindo ali do lado da fogueira, e uma menina, assim, de sainha tule e tal, chamando os ciclistas, para aqui, porque é o último ponto antes do ponto de controle, né? São 10 quilômetros de serra, sem nada, sem água. Ela fazia assim, up and down. Parem aqui. Daí ela não só oferecia, como ela cuidava. Assim, coca, ela sabia que todo mundo queria coca primeiro dela. Coca. Aí, suco, que é uma ameixa, um queijinho, um pãozinho com camembert em cima, com queijinho todinho. Aí, daqui a pouco, aí ela ia cuidando para que você comesse tudo que, sabe, de todos os tipos de nutrientes, assim. E ela fazia isso com todos os ciclistas. Daí, no final, ela, café, aí o café, pronto. Aí ela oferecia o café. Então, assim, eu fiz um banquete nesse ponto, com uma família que tinha um mural enorme para você deixar recado e pins. E aí tinha um japonês do meu lado, que ele ia comendo tudo que eu ia comendo também. E aí ele do nada, eu não sei com que papel, assim, mas ele acho que se for com papel de embalagem de alguma coisa, ele fez um origami, aquele passarinho, tsuru, sabe?
E aí ele fez um tsuru, assim, rapidinho, assim, e a menina de 10 anos ficou encantada, e ele assoprou, e o tsuru abriu a asinha, assim, sabe? Foi muito legal essa troca, né? Quer dizer, aquele japonês não falava nada de inglês nem de francês, mas ele conseguiu ali trocar, né, o tsuru pela comida, e a gente fez um super abastecimento antes da serra, que foi realmente dura, né, assim. E que mais? Acho que é isso, essa dica das paradas, né, de economizar o tempo, eu acho que é isso mesmo, assim, ser muito breve nas paradas me ajudou bastante. Deu certo de terminar em tempo, né, acredito. Sobraram 4 horas aí. A gente teve um aproveitamento ótimo ali do Rodoneiro de Brasília, né, foi quase todo mundo, terminou só o Carlos, que se acidentou que não, porque ele tem um acidente bem no início, senão todos terminaram. E é isso, e eu fiquei muito, muito agradecida, nem acredito, né, assim, nem acredito, mas eu tenho certeza que foi 50% foi a preparação e 50% foi o pessoal lá, a paixão dos franceses, sabe, por esse evento, assim, é apaixonante. Pô, Carol, você falando aí, eu acho que tem muito disso mesmo, né? Quando não existe uma prova igual o PBP, né? Quando a gente pensa em fazer uma prova de longa distância, até aquela que eu te falei, a gente pode fazer os 1.600 na Itália, que é uma prova duríssima, que também vai ter as suas peculiaridades, né? Comida boa, mas nunca vai acontecer. Eu acho que em nenhum outro lugar do mundo existe pessoas tão apaixonadas pelo ciclismo, né? E com tanta vontade de ajudar a gente. Você falando aí, eu me lembrei de 2015, né? Da primeira vez que eu fui pro PBP, a primeira noite que a gente virou pedalando, então a gente já largou meio tarde, a gente estava a caminho de Laudeac, e a gente passou numa fazenda, essa hora que o sol começou a nascer, sabe aquele horário que é um pouco ruim? Você tá com frio, o sol tá bem no seu olho, assim, então é difícil até ficar com o olho aberto, né? Já tá com sono de ter virado a noite pedalando. E a gente passou numa fazenda e o pessoal tinha montado uma mesa, pãozinho e tal. Eu comecei a comer, era tudo muito gostoso. E eu não conseguia parar de comer e as pessoas estavam felizes, assim. E a moça ia me contando, olha, esse mel é aqui da minha fazenda, esse pão é a gente, tudo assim, tudo que estava na mesa eram eles que produziram. E eu não conseguia parar de comer, e tá achando tudo muito gostoso, e aí eu queria, né, tipo, remunerá-la, falar, olha, quanto, né, vou contribuir, ela não, tipo, se sentindo insultada, sabe, não, e isso foi muito marcante, assim, ver isso, né, e outra coisa que me marcava também, nesse 2015, eu lembro que a gente passou nos povoados, e quando a gente saía da cidade que ia para um momento de serra assim, algumas pessoas colocavam uma mesa embaixo de um poste que tinha água e café. Tipo assim, não tinha mais ninguém, era 4 da manhã. Mas os caras deixavam café, deixavam água, sabe? É incrível, né? Tava a mesinha num lugar claro. E aí, em 2019, foi marcante para mim que eu finalmente parei naquele. Eu esqueci o nome dele, é o rapaz que ele oferece crepe em troco de cartão postal. Não sei se você chegou a fazer essa pausa, ela está na volta. Então, assim, eu até quis acelerar para ter tempo de parar lá. Então, eu peguei e eu levei postais para ele. Na hora que eu fui entregar os postais, ele falou: não, não quero, você tem que me enviar do seu país. Eu achei muito legal. Ele coleciona isso, e aquele monte, assim, lá é uma parada que fica parecendo um ponto de controle. Eu acho que ciclistas do mundo inteiro vão lá, e aí acontece uma coisa que eu não sei se rolou com você, que os asiáticos, como eles gostam muito de foto, eles às vezes tiravam foto com a gente no trem, no hotel, e aí no outro ano eles levam as fotos impressas para entregar para aquelas pessoas. E, Que legal! inclusive, um deles da Malásia, um rapaz da Malásia, ele me procurou porque eu estava numa foto e tinha o Tim. Não sei se você conhece o Tim. Ele falando, você conhece ele? Você viu ele? Eu falei, não, o Tim não veio esse ano. Aí ele, sabe, ele colecionava, ele tinha foto com todo mundo, tinha foto com a gente, muito, muito doido isso, e estava nesse ponto de encontro. E eu acho que eu comentei com você também que depois de Vilaines, também na última parada, né, um dia eu estou morrendo de sono, de frio, de madrugada,
tava esse pessoal com uma cafeteira, tipo, um café expresso, né, no caminho de Vilães, assim. Então isso é incrível, né, essa experiência, eu acho que isso não acontece, né, em outro lugar do mundo, isso não seria possível, ter tanta gente apaixonada e querer ajudar a gente a completar. Realmente acho que esse incentivo dos franceses é maravilhoso, mas eu te digo uma coisa, eu acho que o principal nesse tipo de prova é a força mental, né? A gente querer fazer. É mais do que o corpo. Porque não há treinamento, né? Que faz a gente aguentar pedalar 1.000 quilômetros. A gente tem que querer. Então, é muito mais do que o corpo, né? Você tem que estar com a vontade de fazer a prova, a coisa da resiliência mesmo. O grande teste é mental, né? E tem muito isso mesmo, de autoconhecimento, é você saber como controlar essa dor, as emoções, que você, né, aquele turbilhão de emoção que eu quero até que você comenta um pouco disso, quero te pedir para você comentar um pouco como é que foi essa coisa de lidar com o sono, essas emoções que vão passando pela gente, assim, que às vezes você se pergunta por que está ali, ou você está sentindo muita dor, seja de alguma lesão, né, seja alguma coisa que está te machucando, e de repente acontece um fato que dá uma virada. Eu acho que você já comentou parte disso aí, tipo, cara, você chega em Brest, você vai para o Rio, né? Esses momentos que também levam a gente no paraíso, assim, como que, né, que eu consegui fazer isso? Eu senti momentos assim incríveis no meu primeiro PBP quando eu encaixei naqueles pelotões de europeus que a gente largou na frente, né? Estava nas bicicletas especiais e aí larga aquele pessoal dos pelotões mais rápidos. Eu nunca tinha visto ninguém pedalando daquele jeito. Nunca, né? Assim, em competição no Brasil, a gente não tem pessoas tão rápidas. E eu queria estar ali, né? E o pessoal, você vai morrer, você vai quebrar. Mas, assim, era legal. E passava de 200 em 200, né? Então, você perdia o pelotão, às vezes a gente tinha que parar e começava a vir, tipo, 200 de uma vez, bum! Aí vinham mais 200, né? Aí, eu até estava comentando aqui com a Júlia, e com o pessoal que o recordista do PVP desse ano fechou em 41 horas. Não sei se você leu o relato dele, ele foi num pelotão para Brest, ou seja, a galera pedalou direto. Imagina como foi esse pelotão, né? Que coisa louca. Aí lá ele largou o pelotão enquanto o pessoal estava descansando e voltou sozinho. Olha que insanidade, né? E para fechar, assim, eu vi alguns índices dos brasileiros. E assim, você fez uma prova excelente. A média dos brasileiros foi 85 horas. Que inclusive foi a mesma média de 2019. Achei isso curioso, assim. O número de brasileiros foi próximo, a média foi próxima. A média dos brasileiros que completaram o PBP esse ano está em torno de 72% dos brasileiros completaram, ou seja, 30% não conseguiu completar o percurso, abandonou no meio da prova. Desses, né, então 70% terminou, mas alguns estourando. Em 2019 eu lembro que foi tipo 63% dos brasileiros conseguiram terminar dentro do tempo do corte e uns 7% terminaram estourando, né? Então, assim, os índices foram muito próximos. Vi também que a Meire foi a brasileira mais rápida, ela fez 80 horas e alguns minutos, ou seja, se você larga junto com ela, vocês podiam ter ido junto, aí ia dar tempo para você descansar um pouco mais no camping, né? Você sabe que, conversando com ela, porque quando eu cheguei em Rambouillet, eu fiquei no mesmo hotel que ela. E aí eu tive a oportunidade de conversar mais e tal. E a gente tem um pedal parecido, assim. Ela é galáctica, né? Ela é muito mais rápida que eu, mas a gente tem um pedal parecido, a gente para pouco e rápido. A gente não é rápida, né? Mas ela também solta o freio na descida, eu não. Então, mas a gente tinha chance, assim, pedalando juntas, de ter o mesmo ritmo, assim. A Meire, ela tem um superpoder que é o de não dormir, né? Aquilo me assusta muito, assim, ela vira noite muito fácil, né? Ela não sente sono à noite. Eu não sei como é que é depois de 36, de 40 horas, assim, né? Eu Mas, nunca conversei com ela como ela lida com isso. mas posso te falar, assim, o meu relato, eu dormi muito pouco. Eu dormi, não sei se total 2 horas, assim, 3 horas, sabe? Eu dormi muito pouco,
porque a minha história com sono, respondendo, né? Então, o que você, pegando o gancho aí do que você falou, de lidar com a falta de sono, né? Porque isso que vem o autoconhecimento, e a gente vê muito japonês, muito indiano dormindo na bike. Nos últimos 200 é até perigoso você ultrapassar a galera, porque eles estão literalmente dormindo na bike, e isso fica bem arriscado. Você tinha me falado do meu alertado, então, né, fiquei bem atenta de não seguir ninguém no final, e fiquei muito atenta a essa questão da distância na hora de ultrapassar. E o que aconteceu comigo com relação ao sono? Eu consegui pedalar, não lembro quanto, mas enfim, a gente largou quase 8 da noite, né? E aí, umas 2 da manhã, deu aquele soninho, power nap no banco da Porsche. Aí tem outra história engraçada, porque assim, você começa o PVV, você vai vendo as pessoas procurando o banco, procurando o cantinho, abrindo o saco de dormir e tal. Isso na primeira noite, segunda noite. Na última noite, na quarta noite, neguinho largado, assim, num passo da beira da estrada, com a bike abraçadinho, você não sabe se a pessoa caiu, desfaleceu, se ela tá dormindo, porque né, é tanta a necessidade de sono, que a pessoa só precisa ali deitar, fechar o olhinho em 10 minutos, do jeito que der. Isso para mim foi muito marcante, assim, de ver essa evolução de como é que a gente dorme no BBB, né? E para mim foi um pouco parecido. O que aconteceu? Eu dormi, então, 2 da manhã, meia hora num banco, numa praça, aí continuei pedalando. Aí, na segunda noite, eu tentei dormir no chão do refeitório. Tava todo mundo deitado, tinha papelão no chão, assim, porque o dormitório tava lotado, tava tudo lotado, tava frio, aí esse horário das 2 da manhã, não sei, eu sei que achei um cantinho embaixo de uma mesa lá, me enfiei lá e pus o alarme para dormir 1 hora. Só que aconteceu, eu não consegui dormir essa 1 hora, porque acho que a agitação já era tanta, não sei se é isso que acontece com a Meire também, mas assim, dá uma adrenalina, dá um negócio que eu não conseguia dormir. Eu falei, se não consigo dormir, por que eu vou ficar aqui? E eu levantei e fui embora. E aí, na terceira noite, aconteceu a mesma coisa. Eu pensei, eu tava em Ludeac, eu tomei banho e tal, eu falei, vou dormir 1 hora. Cheguei meia-noite e 40, bati o carimbo, tal, tomei banho, falei, agora eu vou dormir 1 hora, né? E planejei de sair com um amigo, que já era às 2 da manhã. Não consegui. Até tomei Dorflex, porque eu falei, já ajuda a relaxar e tal, dar uma relaxada, só que isso, a agitação era tanta que eu não conseguia dormir. Então, a maior pausa de sono foi de 1 hora, no máximo. No máximo. E não dormindo 1 hora, era assim, pausa de 1 hora, sabe? O resto foi tudo power nap. Aí, claro, ao final do pedal vai aumentando a necessidade, né? Então, chegava às 6 da manhã, 15 minutinhos, tal, então parava 15 minutos, 15 minutos de power nap e pronto. E aumentava a frequência com que eu tinha que fazer as power naps, mas era só 15 minutos no máximo. E foi por isso até que eu separei do meu colega alemão, porque a gente estava pedalando 550, né? A gente pedalou a ida, só que ele é o contrário, ele precisava dormir 1 hora, ou 2, ou 3, e ele pedalava mais forte, e eu não, eu precisava, né, não parar. E aí foi que eu falei para ele, vamos cada um seguir seu caminho, né? Porque nós dois queremos chegar em tempo, e a gente tem ritmo diferente. E saber respeitar isso é muito importante, né? Que ele teve muita dificuldade de aceitar isso, porque ele falava, não, a gente consegue administrar, só que assim, quando 2 pessoas têm ritmos diferentes, a chance de dar ruim, né, errado, seria grande. Então, eu resolvi separar antes de ficar no limite, porque eu falei, na hora que a gente estiver lá nos 800 e eu precisar dar o gás, eu não vou ter gás, porque eu não vou ter dormido, ele também não vai ter gás, e os 2 não vão chegar, e nós 2 chegamos, e deu tudo certo, e cada um seguiu o seu ritmo, a gente compartilhou metade da prova. E aí eu conversei com isso com um paulista que estava na chegada ali. Na chegada é muito legal, né? Se chora de emoção, e tem aquele hall, tem um galpão, assim, que é onde você pega a medalha, onde tem um cantinho para você se estirar, umas propagandas de bicicleta. Aí eu estava lá naquele cantinho de se estirar, e do meu lado o chão brasileiro. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, né? Você tem que seguir seu ritmo mesmo. E aí vem bastante do autoconhecimento, e para mim, e eu acho que o PPB, ele vai ser... Eu fiquei pensando sobre isso, sobre o relato, né? Assim, além da parte esportiva, de preparo, de experiência, tem a parte pessoal, né? De desafio, de é isso que se propõe fazer, do mental.
E aí, cada relato é um. Porque eu acho que o PVB te traz o que está vivendo, as suas dificuldades, assim, né? Então, essa questão de pedalar sozinho ou pedalar com alguém, para mim, foi toda uma questão, e que quando eu tive que decidir, né, os meus brevês foram assim, né, eu só consegui fazer o brevê de 400 e 600 porque eu agrupei num pelotão, então eu sabia que pedalar com alguém é muito importante, mas também tem que respeitar o seu sono, a sua fome, as suas necessidades fisiológicas. Então, administrar isso, você tem que ter aprendido bastante nos brevês, eu acho, para dar certo. E eu acho lindo, assim, as pessoas que continuam fazendo, né? Um colega comentou de uma tailandesa que, sei lá, terminou 2 dias depois, e que era o meu propósito, né? Minha meta era essa, né? Você falou, Carol, você vai terminar esse percurso, não importa quando, né? Dia 30 de agosto. E aí eu fui com esse propósito de fazer o percurso, né? De fazer o trajeto. E aí deu certo. Carol, e eu queria agora que você falasse um pouco dessa questão da preparação, né? O que você acha que foi a melhor parte, assim, o que foi mais certo, não só de preparação, de estratégias, né? No sentido não só da preparação física, mas de tudo, o que você acha que foram os pontos positivos, assim, né? O que você acha que você mais acertou, e também aquilo que você acha que você reconhece que falhou, assim, pô, poderia ter feito um pouco mais disso, um pouco mais de treino, um ajuste de bike fit, sabe? Esses detalhes. O que foi bom, o que foi ruim, e depois também, se você puder dar algumas dicas aí para os coleguinhas que estão sonhando já, né, ir para o próximo PBP, tá bom? Tá. Siga a planilha de treino do seu treinador, essa é a minha dica. Respeite isso. Quando eu aprendi a respeitar, assim, vamos fazer então o que está ali previsto, aí começou a dar certo, né? Eu comecei a ir bem nos brevês. Tô brincando, mas assim, é verdade. Para mim teve esse adicional do frio, né? Da mudança. Eu me lembro de ter dificuldade de me colocar no ritmo, e a gente começou, acho que em abril, né? Em abril foi que, tá bom, comecei sério ali. Então, assim, é relativamente pouco tempo, mas isso, é seguir o plano. Eu acho que é seguir o plano, e teve uns encaixes, né? Que eu me lembro que eu gostava de nadar, e aí eu falei isso para você, aí você inseriu ali uma horinha, né? O dia que era para mais leve, você colocava o que eu gostava de fazer, que era uma horinha de natação. Então, assim, seguir isso, né? O intensivão ali no longão, não dá para fazer longão, faz 3 horas de spinning. Cria sua playlist, dê seus pulos, entendeu? Mas faça. Né? Teve uns ajustes tecnológicos também, que eu não tinha Garmin, não usava relógio, e agora que eu tô aprendendo a seguir as coisas, né? Então, assim, siga o treino que tá certo. Siga um treino, tem um profissional que te acompanha, acho que isso também, assim, foi fundamental para mim, você e a Júlia, e o que eu faria, que eu falhei, é o fortalecimento de core. Eu deixei isso mais ou menos assim, a musculação, que eu não gosto muito e tal, e eu senti isso. Agora, no punho, eu falei, se eu tivesse com core, melhor, né? Essa coisa também de não mudar nada na bike muito antes, eu acabei mudando a mesa para ter um amortecimento, porque eu estava com muito medo de paralelepípedo, né, do chapalhão, e que no 600 isso pesou na minha mão, aí eu mudei a mesa. Só que mudar a mesa, você muda 2 milímetros, né? Minha mesa era de 7 de inclinação, passei para uma mesa com um amortecedor de 5. Pronto. Aí essa mudancinha que foi recente, digamos assim, 1 mês antes do PVB, sem o devido ajuste de bike fit, eu acho que foi o que pesou aqui para ter essa sequelinha na minha mão aqui, que tá dormente, mas eu sei que vai passar e que não é nada grave, né? Mas é o que eu faria diferente de ter feito, se eu tivesse tido mais tempo, uma adaptação da bike mesmo. Então, para quem quer fazer isso, não mexa em nada na bike 1 mês antes da prova, nada novo, né? Acho que muita gente fala isso e procede, é verdade, nada novo, né? Tênis novo, nem camiseta nova, nada novo. Talvez meio acoplado aqui, mas assim, me ajudou muito moralmente a mudança de roupa. Eu não usei drop bag,
mas eu assim, tem algumas coisas que eu acho que eu recomendo usar, que eu vi nessa edição. Eu vi muita gente fazendo no final da prova, no último dropback, eu não lembro qual é, mas tem um ponto que a galera manda as coisas de volta, fica só com o essencial, e fica muito levinho para terminar a prova. Então, você faz meio que ali os últimos 100, 200, só com aquele kit de remendo, sem já o agasalho, porque você não vai passar fazer uma noite. Então, isso daí eu faria diferente também no próximo PVB. Eu prepararia um kit para mandar minhas coisas no último PC, sabe? O último PC, pá, manda agasalho, manda tudo. Né? Quando você já sabe que você não tem mais nenhuma noite pela frente. E fica mais leve para a chegada. Isso é bem legal, vi muita gente fazendo. E a troquinha de roupa também ali, né? Esqueci, 3 dias, tal, 2 dias eu não usei o drop bag, então eu tinha só o que estava comigo e eu levei uma camiseta limpa e foi ótimo, assim. Apesar de ter tomado banho os 3 dias, me encontrei com o francês no trem. Ele falou, banho? Eu não tomei banho nenhum dia. Eu falei, não, banho pra mim, né, assim, dá uma reenergizada, né, é isso, assim. Primeiro banho, eu tomei banho. Eu não lembro com quem que eu conversei isso, mas eu tava falando de banho, eu falei, né. Aí o cara falou, não, eu também tomei banho, né, primeiro no hotel, depois não sei onde. Eu falei, não, o meu banho foi sempre nos PCs. O primeiro com sabão, o segundo só água, o terceiro só água. Mas, assim, tomar banho, né, tirar a roupa, tirar o suor, isso é bem legal, tem muita estrutura, dá para fazer, se quiser fazer, se programar, levar sabãozinho, toalhinha, também dá. Em um dos PCs, acho que era Low Jack, tinha, assim, até você pagava os 5 euros do banho e já estava incluído, já tinha sabão e tinha uma toalhinha, assim, de TNT, sei lá, uma toalhinha descartável. Recomendo fortemente, assim, muito bom usar, a estrutura é ótima, né? Que mais? Acho que foi dos pontos fracos. E para quem gosta, eu acho que se pedala, vale a pena pensar no Paris-Brest, assim, né? Pedalando, vale a pena. Mas eu nunca fiz 200. Começa com 200, né? 200, depois faz 300, vai se preparando, porque é isso, é a paixão que move o PPB. Então, eu encontrei com uma senhora uma norte-americana num trem. Ela estava indo fazer pela 7ª vez. E isso também acho que eu não sei a estatística, mas assim, parece que, sei lá, 80% dos inscritos, né, dos 6 mil e poucos ciclistas são novatos, né? Estão pela primeira vez fazendo o PPB. E outros 20, eu acho que eles já são esses vitalícios, assim, essas pessoas que estão pela 5ª, 6ª, 7ª vez que não largam mais, porque é apaixonante, né? Não sei se tem gente que está ali pela 2ª, parece que só esses 2 mundos, assim, de novatos e experientes. E no trem, conversando com essa norte-americana, quando eu falei, né, eu nunca fiz mais de 1000, mas eu tô com a cabeça assim, quero ir até Brecht, tal. E ela falou, paradas rápidas. Quanto menos você parar, e quanto mais rápido você puder ir. Esse é o segredo, né? E aí ela se inscreveu para 84 horas, né? Uma senhora de 60 anos, de outro país, assim, também de fazer com uma amiga, também pela, sei lá, 7ª vez. Isso é incrível e mostra que é para todo mundo, assim, que nem você falou, né? 50% é mental, a gente tem que querer fazer, querer pedalar e a gente nunca vai estar sozinho, apesar de ser uma prova individual, nunca. Isso é lindo também, é emocionante. Nossa, isso me emocionou na saída, né? Porque todo mundo vai, navegação, caminho, plaquinha, tem essas plaquinhas aqui no caminho, assim, você nunca vai errar o caminho, mas é impressionante, sempre tem ciclista à sua frente, sempre tem um movimento, assim, então, isso no início, os primeiros 100 quilômetros ali é lindo, assim, que tá anoitecendo, e você vê só, assim, ao longe, você vê a luzinha vermelha, as lanterninhas, é muito bonito. E no final também começam a se formar pelotões, né? Assim, são grupos. Ninguém vai estar pedalando sozinho, né? Tanto que eu tava. Às vezes eu fugi desses pelotões porque o pessoal tava me dormindo, aí eu preferia estar ali individual, mas tanto pela luz, é mais interessante você pedalar em grupo, né? Pelotão, você tem mais luminosidade. Quanto energia e final de prova e tal. Então eu tentava ficar atrás do pelotão, assim, para não correr o risco de cair com nenhum zumbizinho dormindo. Acho que é isso. É maravilhoso e vale a pena mesmo participar. Beleza, Carol, valeu aí, muito obrigado.
Então, para a gente concluir, mostra aí tua medalha para a gente Ai, e manda sua mensagem para o pessoal. ai, Valeu, aí, Carol. ai, valeu. Olha, gente, essa aqui é uma medalha linda, linda. Não sei se dá para ver direito, que tem reflexo da luz. Mas é lindo, vale a pena. Ela é pesada e, olha, é o peso da conquista mesmo. É o peso de tudo que a gente sofre. Não é fácil. O PVV não é fácil, mas vale muito a pena. E eu recomendo demais o Darley, assim, porque foi com graças a ele. Graças ao treinamento. Não tenho dúvida que deu certo, assim. Eu sou imensa